Você está assistindo Pod Livro com Gregório Utingolua, o único podcast que aborda a vida e a obra de escritores e artistas nacionais e internacionais, 2 vezes ao mês, às quintas-feiras à noite. Nossos convidados debatem, analisam e refletem livros e temas inspiradores. Fique ligado! Está no ar. Pod Livro com Gregório Utingolua. Olá, bem-vindos ao Pod Livro. Esta é a 3ª edição. Hoje temos como convidada Vitória Santana Santos. É uma empreendedora formada em antropologia e vai nos falar sobre a mente do empreendedor de Kevin Johnson. Vitória, seja bem-vinda ao Pod Livro. Obrigada, agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. Vitória, que reflexão é que você faz em torno deste livro de Kevin Johnson? Como podemos entender a visão deste grande astro e visionário americano? Então, Kevin Johnson traz um ensinamento em 6 lições práticas de como funciona a mente empreendedora e de grandes empresários, né? E o ensinamento que eu tirei é que você não precisa nascer empreendedor, né? São características que podem ser moldadas, ensinadas a partir da sua dedicação. Muito bem. Que desafios é que passam hoje os empreendedores? É fácil empreender? Não, E os maiores desafios é a falta de informação, é a falta de incentivo também, né? E o próprio sistema já molda a gente para a gente não conseguir tanto, né? Expandir os nossos horizontes. Então, isso fica bem limitado. É um grande esforço. E falou de sistema, hoje vemos que parte do pensamento que paira por aí é que todo mundo pode e deve ser empreendedor. É fácil ou é possível empreender com pouco dinheiro? Sim, e não é fácil, mas é possível. Eu tiro por mim e por um exemplo de um amigo que eu vou citar. Ele começou, né, no Brás, aqui em São Paulo, vendendo água, disponibilizando água para lojas, e ele fazia essa entrega de águas. E aí ele começou a juntar um dinheirinho com isso, né, começou a se tornar referência de entregas, e ele alugou um box de roupa com esse dinheiro. E aí, desse box, ele conseguiu alugar outro. E aí, ele foi alugando outro. Hoje em dia, ele tem 10 boxes de roupas. E aí, ele subiu, né? Então, não é fácil. É entender que é um passinho de formiguinha e é uma sementinha que a gente planta, a gente nutre. E ela cresce aos poucos e depois dá os frutos. Muito bem. E este exemplo aqui é bastante impactante, né? Sim. Porque a ideia que fica muitas vezes é que só pode empreender quem tem muito dinheiro. E ouvir esses relatos acabam trazendo esperança para aqueles que querem empreender com pouco dinheiro. É possível empreender com pouco dinheiro, é possível ser-se um empreendedor de sucesso, mas neste processo, Vitória, onde é que a disciplina se enquadra? O empreendedor pode ou não ser uma pessoa disciplinada? A disciplina é importante? Ele deve ser disciplinado. A disciplina é liberdade também, né? A partir do momento que você tem uma disciplina, você está escolhendo ter ela, né? Então, eu acho que não existe maior significado de liberdade do que você ser uma pessoa disciplinada. E é muito necessário, né? Porque ali você vai criar uma estrutura, você vai ter raízes para construir alguma coisa, tem que ser com a base de disciplina, né? A disciplina é fundamental. Fundamental. Quais desafios na sua carreira como empreendedora enfrentou? Foi tão fácil chegar até onde está? Não foi fácil. E acho que a maior, assim, pode ser a resiliência. A gente
tem que ser resiliente e a firmeza da nossa própria mente, sabe? Porque a gente tem que adquirir essa mente de vencedor, que não é sempre ganhar, mas nunca desistir. Então, isso é muito importante, a gente adquirir essa resiliência. E foi um maior desafio, mas tô seguindo. Tá aí. É a resiliência, né? E associado ao que você acabou de falar, eu normalmente digo às pessoas, never give up. Não desistir é fundamental. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista de empreender, nunca desista de correr atrás dos seus objetivos. Mas neste mundo todo de empreendedorismo, existem algumas coisas que o sistema social não revela para as pessoas. Como, por exemplo, hoje existem ainda pessoas que fazem confusão entre empreendedor, investidor e empresário. Esses três são colocados na mesma panela, literalmente falando. O cara que está fazendo um prédio, está construindo um prédio com valores avultados, é colocado na mesma panela com o indivíduo que tem 2, 3 mil reais para investir comprando roupa, seja qualquer outro negócio. Este pensamento de não trazer a clareza para as pessoas atrapalha no processo de empreendedorismo? Com certeza, né? Porque ali o empreendedor não vai saber onde ele está colocado. E a gente tem que ter essa consciência de classe, da onde você começou, para você poder expandir mesmo seus horizontes. No caso, Kevin traz que a gente não consegue crescer tanto sem delegar e ter funcionários, né? E isso para um microempreendedor que precisa fazer de tudo, às vezes não tem um capital para poder empregar alguém também, no caso. Então, não pode ser colocado na mesma panela, né? Ali a pessoa ela começa sozinha, muitas vezes ela tem que fazer de tudo ali sozinha. E o Kevin traz essa abordagem de começar a delegar. Então, primeiro a pessoa vai fazer sozinho ali, até ela ter um capital para começar a expandir, delegar, e não é o mesmo, né? Do que um grande empresário, que ali já tem todo um suporte, já tem todo um direcionamento, já tem o capital, não é a mesma coisa. O vendedor de balas, o que passa o dia no trânsito vendendo balas, ele pode sonhar amanhã em ser um grande empreendedor, em ter grandes negócios, em fazer grandes investimentos, ou é uma ilusão que a sociedade talvez lançou na cabeça deste guerreiro, deste lutador? É possível ser um empresário de sucesso vendendo balas? Eu acredito que sim, mas não é uma coisa que vai acontecer com todos, né? Mas eu acredito que seja assim possível, mas a pessoa entender que aonde ela começou e que não vai ser um processo fácil e vai adquirir muito tempo. A pessoa ela vai começa, acho que 100 vezes atrás do que esse grande empresário. Então, ela tem que ter essa consciência que é aos poucos, que dá para crescer, mas a partir de muito conhecimento, ela tem que se dedicar, adquirir novos contatos. Então, tudo isso acaba refletindo, né? Depende O muito. network, né? Também. O network é importante, o network no empreendedorismo. Sim, com certeza. Assim, eu gostaria de entender o que é ser um empreendedor, Vitória? Empreendedor, para mim, é você tirar uma ideia do mundo dos sonhos e conseguir colocar na vida prática, no cotidiano. Tirar essa ideia do seu pensamento e colocar no mundo, né? E você cuidar dessa ideia, nutrir, como se fosse um filho. Os nossos projetos são assim. Então, para mim, ser empreendedor é você ser resiliente, você ter mais ação, você ter uma autonomia, autoconsciência das coisas que você faz, você assumir riscos com responsabilidade. Você saber também que é você se lançar com responsabilidade, mas você ter essa coragem, né? Não deixar o medo te limitar. E quais são as características da personalidade de um empreendedor? E Kevin Johnson traz interessantemente
Aí figuras como a de Bill Gates, Martin Luther Berg. Agora, atualmente, vamos já incluir também Elon Musk, que são mentes empreendedoras muito conhecidas universalmente. Quais características deve ter um empreendedor? Criatividade, o empreendedor tem que ser criativo, tem que ser inovador para acompanhar o mercado, porque muda todo momento, né? As tendências. Disciplina e eu acredito que a ação também, né? Porque às vezes você pode ter muita criatividade, tudo isso, mas você não tem aquela ação de ir lá e vou fazer. Então, eu acredito que a ação também é um ponto muito importante e resiliência, né? Também nós vemos hoje, estamos diante de um sistema social que ainda desincentiva a mentalidade do empreendedorismo. Hoje é mais comum ouvir pessoas que se sentem mais seguras trabalhando como CLT. Nada contra aqueles que trabalham como CLT, até porque eu também trabalho como CLT. Vitória, nós vemos hoje no mundo do empreendedorismo figuras como a de funcionários contratados, CLT. Existe algum caminho fácil de se libertar de CLT e ser bem-sucedido na vida de empreendedor? Acho que não tem um caminho tão definido, né? Mas dá para a pessoa tentar conciliar no começo os dois e depois sair, né? E tentar o seu negócio. Também tem muita gente que se lança, né? Que tem essa coragem de ir lá e fazer. Só que não é todo mundo. Geralmente as pessoas se apegam muito naquilo que é fornecido. A- Embora não seja, às vezes, uma coisa boa, mas as pessoas ficam apegadas ali em ter essa estabilidade do CLT e ser induzido, né? Para as pessoas não criarem suas próprias asas. Por que você decidiu começar a empreender? Achou mais vantajoso ser empreendedora e se livrar de um patrão? Ou é um desafio constante? Então, eu decidi, porque eu já trabalhei como CLT, não me encaixei, não me encaixava na jornada de trabalho, tudo, ficava muito exausta. E foi quando eu encontrei esse meu patrão que me auxiliou para me chegar onde eu tô. E eu trabalhava para ele, e todo mundo comentava que eu fazia meu trabalho muito bem, que ele conseguia clientes através de mim. Então, ali eu fui acordando, porque por que que eu fazia para uma pessoa uma coisa que eu poderia fazer para mim mesma? Entendeu? E foi essa coragem, e graças a Deus também ele me incentivou muito nisso, né? Então, foi essa mentalidade, assim, que às vezes a gente tem uns dons, mas a gente trabalha para alguém, vende esse dom para alguém, quando você pode trabalhar para você mesmo. E é difícil, né? Uhum. Porque trabalhar de CLT é ser vendedor de horas. É Sim, você vendendo a tua hora, só que às vezes não no preço que você gostaria de ser vendida. sim, E vemos que o empreendedor tem esta liberdade de vender ou comprar a sua própria hora. sim. A disciplina, mais uma vez, é chamada aqui neste todo processo de empreendedorismo. Quais são os maiores desafios que você já atravessou como empreendedora? Acho que é isso do medo, né? E agora, nesse exato momento, eu tô querendo expandir. Então, esse maior desafio é você confiar no que você ainda não vê, né? Confiar no seu sonho e ter essa disciplina, uma mente também, né? Que sabe conciliar a sua vida particular, do seu negócio, né? Porque você trabalha para você mesmo, às vezes você dedica também todo o seu tempo também para o seu próprio trabalho, e aí você acaba esquecendo da sua vida cotidiana, né? Então, você saber conciliar para os dois fluírem, né? Para você estar bem mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para depois você cuidar do seu negócio, né? Mais eficaz. Muito bem. A tua experiência acaba sendo modelo para, com certeza, várias pessoas que estão ouvindo e vendo o nosso podcast.
Você tem algum conselho especial para estas pessoas que nos acompanham neste momento? Sim, o meu conceito, acredite, né? Isso é bem uma coisa bem clichê, mas acredite no seu próprio sonho, na sua ideia, sabe? E tenta expandir os seus horizontes, tenta ver além daquilo que lhe é mostrado, sabe? Tem uma mente de um antropólogo, como eu sou também. De O parabéns, é? antropólogo, ele é observador, ele não deixa o preconceito interferir entre o conhecimento, sabe? Ele sempre vê as pessoas como grandes mestres. Então, você se abrir para o conhecimento que as pessoas veem, sempre alguém também pode te ensinar alguma coisa. A melhor pessoa que você não, às vezes, não acredita, mas a pessoa te dá uma ideia ali. Então, você se abrir para o conhecimento, tentar procurar novas culturas, ensino, educação, principalmente educação, você tem que ter, para você se abrir. E a partir do momento que você se expande, você não volta ao tamanho original, né? Ali você consegue enxergar novas oportunidades, porque é o conhecimento. O conhecimento liberta, sabe? A leitura também liberta, a gente viver várias vidas em uma só, né? O conhecimento que a gente adquire. E a partir do momento que você adquire bastante conhecimento, você vai ter essa visão maior. Você vai começar a enxergar novas oportunidades, você vai começar a sair do estado original onde você tá, e você vai começar a caminhar no mundo com mais liberdade. Esta liberdade para se lançar ao mundo, às vezes, não é fácil. Existe algum preço para ser um empreendedor? É preciso pagar um preço? É preciso estar disponível a abraçar algum ideal para ser um empreendedor de sucesso? Sim, tudo tem seu preço, mas como Kevin menciona no livro também, você tá num trabalho CLT ou em qualquer outra coisa, também tem o seu preço. Então, escolhe o preço que você quer pagar na sua vida, entendeu? Tudo vai ter um preço. Então, é muito de você escolher o que vale a pena, porque ser empreendedor também tem o seu preço, né? Você tem que ter essa disciplina, você tem que estar lá, né, fazer o seu negócio acontecer. Então, mas é um preço também que você ganha uma liberdade, né? Você pode gerenciar melhor a sua vida, o seu negócio, uma coisa que às vezes uma pessoa que fica muito presa, enraizada no modelo tradicional, né, de trabalho, também vai pagar um preço, mas Numa isso compensa. sociedade como a nossa, em que as mulheres constantemente venham conquistando por mérito o seu espaço na sociedade, que papel, que posição hoje a mulher ocupa no mundo do empreendedorismo? Sim, a gente somos mulheres, né? Chegamos um passinho atrás, porque às vezes a gente é descredibilizada, né? E às vezes uma pessoa que lidera, seja um homem que tem liderança, e ele é uma pessoa mais rígida, as pessoas tratam isso normal. Às vezes, se é uma mulher que é rígida da mesma forma, as pessoas já olham com outros olhos, né? Às vezes, ai, essa mulher é amargurada. Então, tem vários tabus dentro da mulher, né? Abordando, assim, a nossa situação. Só que é muito gratificante a gente ter essa autonomia de ir lá, vou empreender, vou fazer isso, acaba servindo de modelo para outras também, né? Que ela consegue, eu também consigo, né? Isso eu levo do empreendedorismo e também do jiu-jitsu que eu faço, e é um ambiente dedicado mais para homens, né? E a gente romper esses estereotipos, né, de que a mulher não consegue fazer algumas coisas, ou isso é uma coisa que hoje em dia a gente consegue provar que não tem isso muito de gênero, né? Hoje vemos as mulheres conquistando os seus lugares na sociedade por mérito, mas por detrás de grandes mulheres empreendedoras existem sempre um pensamento pejorativo. Associam, por exemplo, as mulheres que andam em grandes carrões, têm uma vida bem-sucedida, com o ato ou de terem se vendido ou de venderem a sua própria dignidade. Como acabar, romper com este pensamento oriundo e tão pessimista das pessoas que insistem a olhar para a mulher com este pensamento?
Sim, através de conhecimento, né, informação. E no mundo que a gente vivemos, hoje em dia a gente vê muito comum, né, as mulheres entrarem por esse lado da venda, exposição dos seus corpos, né? Então, acaba generalizando muito, né, essa situação. E às vezes muitas mulheres que chegam ao topo são vistas como teve alguém por trás, né? Então, é difícil, sim, romper essa barreira, mas nós estamos encaminhando hoje em dia a esse rompimento, né? Através de exemplos de grandes mulheres também, né? No empreendedorismo, em várias áreas. Hoje em dia as mulheres ocupam vários espaços, né? Que antes eram determinados só por homens. E é um passo meio lento, mas hoje em dia a gente já consegue romper mais, né? Ainda está um pouco longe de estar totalmente liberto, mas através desse esforço, hoje em dia a gente já está conseguindo mais. E agora, para concluir, eu gostaria de lhe parabenizar, né? E ouvir de você como empreendedora no bom caminho, como empreendedora que está trilhando os caminhos do empreendedorismo com brilho. Que palavras e conselho gostaria de deixar às mulheres empreendedoras que estão nesta luta e também aos homens que se revêem no mundo do empreendedorismo? Sim, focando muito nas mulheres, né? Eu queria dizer que às vezes nós somos muito limitadas ao nosso lar, né? À nossa família, aos nossos corpos, né? A esses padrões de belezas. Então, às vezes dificulta também a gente focar em outros sonhos quando é cobrado, né? A gente ter perfeição em tudo, né? Se mostrar que sou perfeita em tudo. E então eu deixo um conselho para as mulheres que não se limitem a essas coisas, esses padrões, sabe? Vamos romper esses estereótipos, né, que são colocados, que a mulher só consegue fazer alguma coisa se tiver alguém do lado ou alguém por trás, né? A gente consegue sim, pela nossa garra, pela nossa determinação, chegar muito longe. E assim que nos acompanhas pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, continue seguindo, dá aquele like, compartilhe para que continuemos trazendo conteúdos de valores e abordemos mais temas para você. Siga a gente lá. Voltamos dentro de mais 15 dias.